Hoje eu quero contar para você o testemunho da irmã Gabi. Eu mesma falei com ela. A irmã Gabi, hoje ela tem 17 anos, mas na época em que aconteceu esse ocorrido, ela tinha 14 anos apenas, né? A irmã Gabi, ela mora em Maranguape, aqui no Ceará. E ela se congrega no templo de oração, resgate e missão. Segundo a irmã Gabi, ela tem um chamado para reger os conjuntos da igreja, que desde criança ela diz que se dedica a reger conjuntos de louvor da igreja. Começou regendo o conjunto infantil, né? E na época em que ela teve essa visão, em que aconteceu com ela esse arrebatamento, ela havia sido chamada para reger o conjunto de jovens da igreja dela. Só que esse conjunto de jovens estava se acabando, porque os jovens estavam se desviando, estavam fracos, estavam caindo, estavam saindo da igreja. E ela conta que ela ia para as consagrações sozinhas, ela ficava no conjunto sozinha, louvava sozinha, chegou a esse ponto, né? Então ela, não suportando mais, resolveu terminar com o conjunto, né? Resolveu terminar com o conjunto, chegou para o seu pastor e disse: pastor, eu acho que não vai ter mais conjunto, né? Acho que é melhor acabar com esse conjunto, eu não quero mais ser regente, não vai ter mais conjunto. E isso ela nos diz que fez sem consultar a Deus, sem orar. E o pastor dela respondeu: amém. Ok, amém, né? Só que a irmã Gabi conta que não foi o pastor que a colocou como regente do conjunto, mas foi Deus que havia falado com ela através de vários vasos antes, né, para chamar ela para reger aquele conjunto, para cuidar daquele conjunto, para orar por aquele conjunto. Porém ela, desobediente e teimosa, ao ver os problemas no conjunto de jovens, não creu, né? Não teve força suficiente, resolveu acabar com o conjunto de louvor dos jovens daquela igreja. E enquanto isso, nesse mesmo tempo em que isso aconteceu, estava acontecendo também uma campanha de libertação na casa de uma irmã da igreja dela. E ela resolveu ir para o último dia dessa campanha de libertação dessa irmã. E na casa dessa irmã estavam os irmãos da igreja dela e também o seu pastor. E a irmã Gabi nos conta que ela estava lá orando com os irmãos e que durante a oração ela começou a se sentir mal. Segundo as próprias palavras dela, ela começou a sentir gastura, tontura, dores, fadiga, falta de ar, muito suor. Começou a pensar que iria morrer mesmo. Então ela chamou o pastor dela, contou o que estava acontecendo e pediu que ele orasse por ela, né? E assim que o pastor começou a orar por ela, ela caiu. Então ela nos conta que assim que ela caiu, Deus a arrebatou ao inferno e mostrou-lhe várias coisas que ela não gosta nem de lembrar, né? E eu vou citar aqui que a irmã Gabi, ela me contou esse testemunho com muita resistência. Ela não queria contar, não queria que eu falasse para as pessoas, não queria que eu postasse, mas eu disse a ela que essas coisas, elas são importantes para que os outros saibam, deixa que eles julguem, né? Porque pode corroborar com outros testemunhos que as pessoas também estão falando, estão contando. E nós sabemos que o inferno, ele existe. Jesus foi quem mais falou sobre o inferno na Bíblia. Então ele deu essa importância. E nós acreditamos que Jesus nos alertou sobre esse lugar justamente para que ninguém vá para lá. E todas as pessoas que falam que foram ao inferno foi com um propósito. Ninguém vai para passear, como dizem as pessoas. Algumas pessoas que não querem crer, né? Porque eu creio sim que pode haver pessoas que talvez inventam essas histórias, mas no caso da irmã Gabi não. Houve um propósito no caso dela e ela nos diz que sabe que foi por causa da sua desobediência. Então ela conta que assim que ela caiu, o pastor começou a orar por ela e ela caiu. E Deus a arrebatou ao inferno.
E lá ela viu várias coisas que ela não gosta de lembrar, porque são coisas que lhe fazem chorar. E o seu medo, o seu temor aumenta muito. E ela fala, se referindo ao inferno como lá embaixo. Ela sempre diz lá embaixo, lá embaixo. E ela diz assim, lá embaixo eu vi várias cadeias. Era como uma sala de cadeias, de grades. E em cada cadeia tinha várias pessoas. A irmã Gabi, gente, me contou que houve um momento que ela estava caminhando por um corredor. Caminhando por um corredor cheio de celas, né? Cheio de celas, grades, com grades de um lado e mais celas gradeadas do outro lado direito e o lado esquerdo. E à medida que ela ia passando, as pessoas que estavam dentro daquelas celas, elas gritavam, choravam, estavam amarguradas, estendiam as mãos para ela, e ela disse que as celas estavam cheias de pessoas, cheias. Ela me contou, eu perguntei a ela, irmã Gabi, essas pessoas podiam te ver? Ela disse sim, elas podiam me ver. Elas podiam me ver porque elas estendiam as mãos para mim, elas pediam ajuda. Elas pediam ajuda, né? E ela me disse que o que chamou a atenção dela foi perceber que de alguma maneira ela sabia, Deus a fazia saber no seu íntimo que cada cela daquela tinha um tipo de pessoa. Ou seja, havia uma cela para pessoas vaidosas, havia outra cela para pessoas desobedientes, havia cela cheia de homossexuais, havia celas cheias de adúlteros. Então, essas cadeias estavam divididas, separadas segundo os pecados das pessoas. E isso ela disse que percebeu, né? E ela disse também que, caminhando, ela percebeu que havia uma pessoa do lado dela e que era um anjo que a estava acompanhando e que havia também um demônio na sua frente. E esse demônio, ela sabia que ele ia à frente deles como se estivesse mostrando as coisas para ela, e ela entendia que ele havia sido obrigado, estava sendo obrigado por Deus a mostrar tudo aquilo a ela, né? E ela disse que ainda que Deus a levou ao inferno para mostrar o que acontecia, o que aconteceria a ela se ela continuasse a desobedecer, insistindo em se recusar a reger o conjunto, né? E ela disse também que sabia que o demônio só não a tocava por causa da presença do anjo. E, como eu disse, enquanto ela passava por esse corredor, as pessoas aprisionadas a viam e estendiam as mãos pedindo socorro, né? Amarguradas, rangendo os dentes, e as celas estavam lotadas. Ela diz também que era tudo muito quente, muito quente. Diz ela também que houve um momento em que Deus permitiu que ela entrasse na cela da desobediência. E ali ela disse que o demônio a maltratou muito, que ele lhe bateu, lhe deu chicotadas, correntadas, enfim, que ela foi mesmo torturada. Deus permitiu que ela fosse torturada. E nessa hora ela disse que ela chorou, se desesperou, pediu socorro, ficou ali naquele desespero, né, clamando muito. E foi no meio desse choro, desse desespero, desse lamento, desse pedido de socorro, que ela ouviu uma voz lhe dizendo: está vendo, filha? Isso não é nem um pouquinho do que vai acontecer contigo caso tu me desobedeças de novo. Volta a fazer aquilo que eu mandei você fazer. E ela disse que respondeu: pai, eu vou fazer. Eu vou voltar para o conjunto. Então, nesse momento, ela diz que foi quando o anjo a pegou e a tirou dali e a levou de volta. E nesse momento, ela voltou a si, né? Acordou, voltou a si e chorando muito, e ficou assim chorando por muito tempo, né? E ela disse que sentia muitas dores. Chorava também porque sentia muitas dores pelo corpo todo, porque ainda sentia o que o inimigo, as dores que o inimigo havia infligido a ela, né? O diabo que a havia batido nela, né? Judiado com ela.
E ela disse que o pastor sabia que ela havia sido arrebatada. Ele veio, lhe deu água para ela se acalmar, mas na mesma hora ela não conseguia falar. Ela não conseguia falar e não conseguia cessar de chorar, parar de chorar. Tão grande era o pavor que ela sentia pelo que lhe havia acontecido. E segundo ela não até hoje não consegue esquecer, né? E que depois dessa experiência ela orou a Deus pedindo confirmação. Ela diz que não voltou imediatamente a reger o conjunto, à frente do conjunto, mas ela passou um tempo orando, pedindo confirmação a Deus daquela visão que ela tinha tido. E a partir daí Deus começou a enviar vasos, cristãos, pessoas que chegavam para ela e diziam em nome do Senhor que ela deveria voltar a reger o conjunto, né, de jovens, que ela devia voltar para lá, que essa era a vontade de Deus. E ela assim o fez, ela voltou e até hoje ela está lá, regendo esse conjunto de jovens, né? Ela tinha 14 anos na época e agora tem 17. Então fazem 3 anos, né, que ela teve essa experiência. E é isso, meus irmãos. Ela nos conta, como ela me contou, né, que o conjunto sim dá trabalho, é problemático, é difícil. Ela tem que orar, tem que jejuar, como toda líder de conjunto, tem que cuidar do conjunto, tem que cuidar da saúde espiritual dos jovens, né? E ela diz que é muito difícil, há problemas, mas o Senhor está com ela e ela diz que está lá até hoje e há um conjunto de jovens, há jovens no conjunto, né? E ela diz que é isso, né? Por causa dessa visão ela voltou a obedecer o Senhor, voltou para o lugar onde Deus havia destinado que ela ficasse, onde ela trabalhasse. Meus irmãos, o testemunho da irmã Gabi me chamou muita atenção, por quê? Porque hoje eu vejo que há tantos problemas nas igrejas como nunca houve, isso em igrejas tradicionais, né? E por causa disso as pessoas não têm mais respeito pelas igrejas, não têm mais reverência pelo que é de Deus, pelo que é sagrado. Desrespeitam, falam mal, desmoralizam, né, as autoridades da igreja, os pastores, as pessoas que são levantadas por Deus para ocupar os cargos da igreja, né, esquecendo que as igrejas são abertas por ordem ou por permissão de Deus, mas que Ele ainda é o dono da obra, né? E tudo que há na igreja, toda autoridade é constituída por Deus. É Ele quem escolhe quem vai liderar aquela igreja. É Ele quem escolhe quem vai estar à frente dos conjuntos. É Ele quem escolhe as mulheres que vão estar à frente do círculo de oração. Deus não está alheio a nada. Ele está no controle de tudo. Deus ainda está no controle da sua igreja. A palavra do Senhor diz que Ele é o cabeça da sua igreja. E se Deus te deu um cargo, você deve obedecer, porque Ele vai prestar contas com você pela responsabilidade que Ele te deu. São vidas ali para você cuidar. E quantas igrejas não estão acabando com os seus conjuntos, mas agrada ao Senhor que os conjuntos se levantem na hora do louvor para louvar ao Senhor. Aquilo é lindo diante de Deus. E Ele instituiu assim, como uma das igrejas mais antigas desse Brasil, né? A Assembleia de Deus, que completou o seu centenário, né? Nós vemos na Assembleia de Deus que há os conjuntos, as igrejas, a igreja é dividida, o corpo da igreja é dividido por departamentos que trabalham, conjunto de senhoras, conjunto de mocidade, né? E isso não é invenção de homem, é Deus que coloca no coração do homem para organizar a sua igreja, porque Deus é um Deus organizado, para trabalharem para Ele, para louvar o seu nome. Então, tudo que acontece nas igrejas é permissão do Senhor, é ordem do Senhor, é organização do Senhor. E quando Ele chama uma pessoa para um cargo, para uma função, dentro de uma igreja é uma coisa muito séria. Porque Ele escolheu aquela pessoa que vai exercer aquela função. E todas as funções são importantes dentro da casa de Deus. Portanto, que ninguém fuja do seu chamado, né? E isso dentro da igreja ou fora dela.
Por isso eu digo para você que recebeu uma responsabilidade de Deus, que você possa exercer aquilo que Deus te deu, porque juntamente com essa responsabilidade, com certeza, Deus te deu também a capacidade de você trabalhar. E que você não fuja da obra do Senhor. No livro de 2 Timóteo 4,5 diz, o pequeno versículo que Paulo disse a Timóteo: cumpre o teu ministério. Eu não sei qual é o teu ministério, mas cumpre o teu ministério, porque se foi Deus que deu, se você tem os talentos, tem a habilidade, tem a capacidade, o Senhor vai cobrar de você. Deus vai cobrar de você. E para as pessoas que não creem nesse testemunho e em tantos outros, eu digo para você que você possa levar a sério as coisas do Senhor, mesmo você que não crê, você possa levar a sério as coisas do Senhor. Não vamos brincar com as coisas de Deus, irmãos, né? Se existe um inferno, se não existe um inferno, faça por onde não ir para lá, mesmo que você não creia. Mesmo que você não creia, mas eu te pergunto, o que ganha uma pessoa dessas que conta um testemunho desse? Ela ganha mais notoriedade? Ela ganha mais dinheiro? Ela ganha mais fama? Não, ela não ganha nada disso. Ela ganha somente o desprezo das pessoas. Ela é ridicularizada, zombam dela, ela não fica mais famosa, ela não fica bem vista. Muitas das pessoas que passam por essas experiências, elas se trancam, se fecham, não querem falar, porque acabam sendo ridicularizadas. Então não existe muitos motivos pelos quais uma pessoa contaria uma história dessa. Mas é uma experiência sim, muito séria. Isso sim. E nós devemos levar a sério e orar e perguntar ao nosso Deus, porque Ele não nos revela também essas verdades. Se você não crê, fale com o Senhor, peça para Ele te esclarecer, mas não corra o risco de ir parar naquele lugar. Porque eu creio piamente no que o Senhor Jesus Cristo diz, que lá é o lugar onde o bicho nunca morre. E o ranger de dentes, e a agonia, e a amargura, e o arrependimento eterno, e a falta de esperança, e a companhia dos demônios. E há todas essas coisas, mas nós não precisamos ir para lá, porque a palavra do Senhor também diz que o Senhor Jesus é aquele que pode livrar da condenação eterna. Mas o Senhor abomina a desobediência. Eu resolvi narrar esse testemunho para você, contar esse testemunho para você. Não é para te espantar, não é para você somente se admirar. Oh, existe inferno, alguém foi no inferno. Não é só para isso. É para você entender que existiu um propósito na vida dessa moça, da irmã Gabi. E o propósito é que ela deixasse de ser desobediente. É que ela atendesse à voz do Senhor. Vejam, irmãos, como Deus foi misericordioso com essa moça. Como Ele revelou coisas profundas para ela, para que ela compreendesse que a obra de Deus é séria. Por mais que você veja pessoas desfazendo das coisas de Deus, por favor, não siga por esse caminho. Seja reverente com as coisas de Deus, seja cuidadoso. Tenha respeito dentro da casa do Senhor, no seu andar, no seu vestir, no seu falar, em tudo que você realizar para Deus, porque nós vivemos tempos em que as pessoas não têm reverência com as coisas sagradas, mas nós não precisamos seguir esse caminho. Faça você a diferença. Honre ao Senhor com o seu comportamento, com o seu falar, com o seu andar, com a sua obediência. Seja diferente, peça ao Senhor temor. Diga: Deus, aumenta a minha fé para que eu possa crer na tua palavra por inteiro. Que eu não creia somente na salvação, que eu não creia somente em bênçãos, mas que eu creia também na condenação eterna, porque o Senhor nos falou sobre ela. E vai existir uma condenação eterna, sim. E que Deus possa nos dar livramentos. Eu estou narrando esse testemunho para você, para que você seja cuidadoso na casa de Deus, para que você tenha reverência, para que você tenha temor, que o teu temor possa ser aumentado com essa história, com essa narrativa, com esse fato que aconteceu com essa irmã. Como o meu temor também foi aumentado. Não ligue para picuinhas dentro da igreja, mas perdoe, seja espiritual, seja bom, seja amoroso.
Como a palavra diz, não siga pelo caminho de Belial. Não faça as coisas para você receber algo em troca. Porque tudo Deus vai te recompensar. Tudo que você fizer, Ele vai te recompensar. Há pessoas que trabalham na casa do Senhor por dinheiro hoje em dia, mas ele não tem valor algum. Deus pode te sustentar, não se preocupe. O dinheiro nada vale, porque nós andaremos em ruas de ouro e cristal. O melhor Deus preparou para nós. Não deixe que a sua alma se perca por coisas poucas, pequenas, insignificantes, que os homens querem dizer que são mais importantes, mas não são. O mais importante é ser obediente ao Senhor e estar diante dele naquele dia. E conseguir glorificá-lo, vê-lo como ele é. Como a palavra de Deus diz, nós seremos como ele é. Então, se desligue das coisas dessa terra. Seja amoroso, seja generoso, seja reverente. Dê ao Senhor a honra e a glória que ele merece. E seja um exemplo dentro da casa do Senhor onde você está, para os irmãos que estão ao seu lado. Que eles possam ver em você a obediência e obedecer também, se exemplar e agradar ao Senhor. Que nós sejamos assim, irmãos. Que nós sejamos assim para a honra do Senhor. Que Deus nos ajude. Que Deus aumente nosso temor e a nossa fé. Em nome do Senhor Jesus. Fica com esse testemunho e medita na palavra do Senhor. Vai para a Bíblia que você vai encontrar, eu te garanto, a confirmação de tudo que essa jovem passou. Amém? Fica com Deus, que Deus te abençoe e tenha misericórdia da minha e da sua alma, em nome do Senhor Jesus, que vive e que reina para sempre. Amém.